Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Apesar de não estar vivendo o melhor momento de sua carreira, Neymar é uma das principais peças da seleção brasileira para a Copa do Mundo deste ano, que acontece no Catar. Porém, no momento, o foco do jogador parece não ser a Copa do Mundo. Na verdade, ele vive uma situação, digamos assim, um tanto dramática. Você pode até não se lembrar. Mas há alguns anos, Neymar esteve envolvido em um processo de corrupção. Pois é. Agora, ao que tudo indica, ele finalmente será julgado. Mas será que existe a possibilidade do jogador ser preso e ficar de fora da Copa? Vem comigo, que eu explico esse caso e respondo a essa e outras perguntas. Entre os anos de 2011 e 2012, a carreira de Neymar explodiu. Logo no primeiro ano, na equipe profissional do Santos, ele foi considerado a maior revelação do Campeonato Paulista. No ano seguinte, ele foi artilheiro da Copa do Brasil, com 11 gols. E o melhor jogador do Campeonato Paulista, finalizando a temporada com 42 gols em 60 jogos. Com apenas 19 anos, ele conquistou o prêmio de futebolista sul-americano do ano de 2011. Neste mesmo ano, concorreu ao prêmio de melhor jogador do mundo e ganhou o prêmio Puskás de gol do ano, marcado no histórico jogo entre Santos e Flamengo. Ele ainda foi o destaque da conquista da Libertadores pelo Santos, façanha que despertou o interesse de vários times ao redor do mundo. Um desses times foi o Barcelona. Na época, o time da Catalunha anunciou Neymar em uma transação astronômica, uma das mais caras da história do futebol. E foi aí que os problemas começaram na vida do atleta. Sua carreira até deslanchou no Barcelona, onde ele conquistou a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e, claro, a Liga dos Campeões da UEFA. Só que, tempos depois, a Justiça Espanhola percebeu que havia algo de errado na transferência do jogador do Santos para o Barcelona. Neymar e seus pais são acusados de corrupção, fraude e simulação de contratos envolvendo a compra do seu passe entre o time paulista e o time da Catalunha. Inicialmente, o Barcelona teria pago 59 milhões de euros para contratar o brasileiro, uma quantia que, na época, valia algo em torno de 212 milhões de reais. Aparentemente, estava tudo certo entre os clubes, até que em dezembro de 2013, um sócio do Barcelona acionou a justiça para pedir esclarecimentos sobre a transferência do jogador. As investigações então se iniciaram e em janeiro de 2014, o Barcelona admitiu que o preço da compra do jogador, na verdade, era de 86,2 milhões de euros, o equivalente a 309 milhões de reais. Nesse meio tempo, a DIS, empresa que detinha parte dos direitos de venda de Neymar, também entrou na justiça, argumentando que tinha sido passada para trás na venda do atleta. Mas por que diabos eles venderam por um preço e comunicaram que a venda tinha sido feita por um valor inferior? Para a justiça, essa foi claramente uma maneira de diminuir o recolhimento de impostos. Se isso for confirmado, todos os envolvidos realmente podem ser acusados de corrupção, fraude e simulação de contratos. Além disso, a DIS, que tinha adquirido o percentual do jogador em 2009 por um preço equivalente a cerca de 2 milhões de euros, considera que foi vítima de um golpe arquitetado por Neymar, seus parentes e pelo Barcelona, e por isso pede uma indenização superior a 150 milhões de euros, um valor que dá mais de 815 milhões de reais. O processo se divide em dois. Uma parte é uma ação criminal em que os envolvidos podem ser condenados a até 8 anos de prisão. A outra parte é uma cível, em que a DIS afirma que os valores
secretos afetaram diretamente sua comissão sobre a venda e pede uma indenização. O processo contra Neymar também envolve um pré-contrato assinado com o Barcelona em 2011, ocasião em que o clube se comprometia a pagar 40 milhões de euros para o jogador, a título de exclusividade na compra de seus direitos federativos. Para deixar a situação ainda mais complicada, o histórico do astro do futebol não ajuda em nada. Aqui no Brasil, Neymar foi condenado por sonegar impostos, fraude e conluio. Segundo a Corte Administrativa da Receita Federal, que o condenou, Neymar devia 180 milhões de reais para a Receita Federal e teria usado empresas para driblar a receita dos impostos que deveriam ser pagos. Em certo momento, as denúncias feitas pela Justiça Espanhola até foram arquivadas, mas o Tribunal Nacional de Justiça da Espanha ordenou que o juiz do caso o reabrisse para processar o atacante brasileiro, sua família e todos os envolvidos. O Barcelona chegou a admitir ter cometido 2 erros fiscais, se comprometendo a pagar multa de 5,5 milhões de euros. A DIS sofreu uma derrota de primeira instância, já que o juiz considerou que, apesar de o contrato ter irregularidades, não havia elementos suficientes para configurar como crime. Porém, a DIS acabou recorrendo na Justiça para reativar o processo. Agora, a partir do dia 17 de outubro deste ano, data bem próxima da Copa do Mundo, um tribunal da Catalunha iniciará a análise do caso, enquanto a promotoria local pede a pena de 2 anos de prisão para o atleta. Além disso, na ação, o Ministério Público da Espanha exige o pagamento de 8,4 milhões de euros. Mas, afinal, Neymar pode realmente ser preso e ficar de fora da Copa do Mundo? Tudo vai depender da Justiça. De acordo com a legislação espanhola, a Justiça tem a opção de aplicar uma multa milionária em substituição à prisão em casos como o de Neymar. No entanto, vale lembrar que essa é uma opção. Não quer dizer que isso, de fato, acontecerá. A prisão do jogador vai depender do julgamento que acontece no dia 17 de outubro. Caso o Tribunal de Justiça de Barcelona acate a denúncia apresentada pela promotoria, ele realmente pode pegar 2 anos de prisão e ficar de fora da Copa do Mundo. Sabe o que eu acho? Dificilmente isso ocorrerá. É mais fácil cobrar de todos os envolvidos os valores sonegados com correções monetárias, o que daria uma multa milionária. Mas vale lembrar que isso é o que eu suponho, pois o desfecho dessa história pode ser bem diferente. Bom, eu acho que é isso. Nos vemos logo mais aqui na Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, se cuide e fique com Deus. Um grande abraço. Tchau.